Olá, pessoal, muito bom dia para vocês. Ótima semana aí do dia 31 de maio, iniciando amanhã o mês de junho, mês do aniversário do professor, ficando mais velho esse mês de junho. Mas, enfim, a gente já deixa adiantado para os doutores e doutoras já providenciarem aí a nossa festinha surpresa, aquela coisa toda. Não é assim? Queridos, brincadeiras à parte, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês ainda sobre os crimes contra o patrimônio. Vou trazer um delito de suma importância, né? Um dos crimes mais graves, quiçá o mais grave dentro do ordenamento jurídico brasileiro, previsto na sua espécie, né? Não estou falando aqui de homicídio, né, triplamente qualificado, a gente sabe que a incidência ali de várias qualificadoras desautoriza o que eu acabei de mencionar, mas estou falando aqui de um delito de gravidade em abstrato muito acentuada. Estou falando da extorsão mediante sequestro. Muitas vezes a pessoa confunde, né, os alunos no início do curso confundem a ideia do sequestro, porque, de forma popular, o sequestro, a palavra sequestro, já leva a crer a privação da liberdade mediante um cárcere privado e a exigência, né, de proveito financeiro, a exigência de pagamento de cunho financeiro para a devolução da liberdade desse indivíduo, dessa vítima. Nós sabemos que são delitos diferentes. Então, nós temos o sequestro, o cárcere privado, e temos aí a extorsão mediante sequestro. E hoje a gente vai começar a trabalhar a extorsão mediante sequestro. Depois eu vou falar com os doutores a diferença em relação ao cárcere privado. Mas, de imediato, é rigoroso a gente trabalhar principalmente, a extorsão mediante sequestro. Vamos fazer uma recapitulação? Lembra que na última aula, inclusive vários alunos questionaram, e eu saneei essas dúvidas, ou pelo menos busquei sanear essas dúvidas, que o roubo era uma espécie especial do furto. Lembra disso? Eu falei, ora, o furto ele trazia para nós a ideia de subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, enquanto que o roubo exige como elementar, a violência ou a grave ameaça. Então, o roubo também é, doutores e doutoras, uma subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. Contudo, ele traz uma elementar, ele traz elementares que tornam a sua execução um furto mais específico. Lembra lá do princípio da especialidade. Quando a gente trabalhou o conflito aparente de normas, lá na introdução ao estudo de direito, o professor falou com vocês que vocês têm lá o princípio da cronologia ou o critério cronológico, que diz que a norma posterior derroga a norma anterior. Vocês tinham lá o princípio ou o critério da hierarquia, no sentido de que a norma de maior hierarquia derroga a norma de menor hierarquia, em caso de conflito, e os doutores e doutoras aprenderam que o quê? A norma especial prevalece sobre a norma geral. Então, na verdade, quando a gente fala da subtração de algo com o uso de violência ou grave ameaça, não existe outro princípio, não existe outro critério que nos venha à mente que não o princípio da especialidade. Ou seja, nós temos ali uma norma específica, que traz uma forma especial de execução do delito. Quer dizer, essa subtração de coisa, ela se dá por violência ou por grave ameaça, certo? Vamos entender na aula de hoje que a extorsão nada mais é, doutores e doutoras, perdão, que a extorsão mediante sequestro nada mais é, doutores e doutoras, do que uma forma especial de cometimento da extorsão. Olha como é que o direito penal ele é todo linkado, olha como é que o direito penal ele é todo enraizado, olha como é que o direito penal ele deve ser estudado de forma sistêmica, observando o ordenamento jurídico na conjectura como um todo, tá certo? Então, vamos entender na aula de hoje que a extorsão mediante sequestro, meu doutor,
que a extorsão mediante sequestro, minha doutora, na verdade, é uma forma especial de execução da extorsão. Nesse primeiro aspecto, nós temos que observar, eu falei no iniciozinho do nosso bloco, que a extorsão mediante sequestro está dentro do título 2 do Código Penal. O título 2 do Código Penal, ele trata dos crimes contra o quê? Ele trata dos crimes contra o patrimônio. Então, eu tenho que entender principalmente que a extorsão mediante sequestro, ela vai envolver um proveito econômico. Hugo, existe divergência? Sim, nós vamos ver lá na frente. Mas quando eu falo com os doutores e doutoras que nós precisamos entender o ordenamento jurídico de forma sistemática, de forma ligada, de forma interrelacionada, nós precisamos enxergar que o fato de estar a extorsão mediante sequestro dentro do título 2 do Código Penal nos leva a crer, de forma presumida, meu doutor, de forma presumida, minha doutora, que o bem jurídico tutelado, ou seja, que a objetividade jurídica do tipo é o quê? O patrimônio. Hugo, mas eu estou falando aí de restrição, não teríamos aí a liberdade individual? Indene de dúvidas que a liberdade individual está, sim, relacionada com o bem jurídico tutelado. Entretanto, nós temos que entender, da forma como nós observamos lá no latrocínio, que os doutores e doutoras entenderam que o latrocínio não é o roubo seguido de morte, nunca mais vão errar isso, o latrocínio é o roubo com resultado morte. Vamos lembrar por quê que o latrocínio é o roubo com resultado morte? O latrocínio é o roubo com resultado morte, porque a morte pode ocorrer tanto antes como depois da subtração da coisa. Porque se eu digo que o latrocínio é o roubo seguido de morte, eu estou dizendo que primeiro o agente subtraiu a coisa e depois ele o quê? Matou. Roubo, subtração da coisa, seguido de morte. E pode acontecer o contrário. O agente pode matar o sujeito para depois subtrair a coisa. Então, o doutor e a doutora nunca mais vai errar que o latrocínio é o roubo com o quê, meu doutor? É o quê, minha doutora? Com resultado morte. Tranquilo até aí? Respiraram? Muito bem. Então, quando eu falo de extorsão mediante sequestro, por que eu fiz aqui o link com a ideia do roubo? Porque lá, muitos alunos entendem, inicialmente, quando começam a estudar direito penal, que, quando o professor maneja essa pergunta maliciosa, o roubo com resultado morte, o latrocínio é um crime contra a vida ou é um crime contra o patrimônio? Se ele entender que ele é um crime doloso contra a vida, olha a consequência disso. O latrocínio vai ser julgado perante o tribunal de quê? Do júri, que é o tribunal competente, é o juízo competente para processamento e julgamento dos crimes dolosos consumados ou tentados contra a vida, na forma prevista pela Constituição Federal de 1988. Olha a consequência que tem a objetividade jurídica ou a compreensão correta da objetividade jurídica inerente ao tipo. Lá no início do nosso curso, eu falei com os doutores e doutoras insistentemente que o ponto ápice, que o ponto mais importante do estudo do tipo penal diz respeito à objetividade jurídica. E, desde então, inúmeros elementos e discussões que eu trago nas nossas aulas para debate são pertinentes ou são, quiçá, solucionadas pela identificação da objetividade jurídica. Pela identificação da objetividade jurídica. Então, vamos fazer uma análise igual nós fizemos lá no roubo, com resultado morte, a respeito da extorsão mediante sequestro. Vocês estão preparados para isso? Pega o café,
dá uma beiçadinha no café, não vai dormir na aula, toma um copo d'água, presta atenção no tio aqui. Tá? Presta atenção no tio aqui. A minha pergunta é, a extorsão mediante sequestro, ela tem como objetividade jurídica a liberdade individual, o patrimônio ou os dois? E a extorsão mediante sequestro, com resultado lesão corporal grave? E a extorsão mediante sequestro, com resultado morte? Nós teríamos ali uma tutela ou nós teríamos um link da objetividade jurídica em relação à vida? Nós teríamos ali um link da objetividade jurídica em relação à liberdade individual? Como ficaria isso? Vamos para a literatura, vamos para os termos legais, vamos para a codificação, para a gente começar a fazer análise do tipo. E aí, no decorrer da nossa aula, encerrado aqui o primeiro bloco daqui a pouquinho, e no decorrer do segundo, eu vou responder para vocês todos esses questionamentos. E como os doutores e doutoras sabem, eu gosto de trazer jurisprudências, eu gosto de trazer julgados. E adivinha só, hoje eu separei para vocês um julgado relacionado à prisão preventiva, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos trabalhar ele para deixar nossa aula ainda mais dinâmica, certo? Então, vamos lá, doutores e doutoras, para as disposições legais pertinentes ao artigo 159 do Código Penal. Veja-se que o artigo 159, extorsão mediante sequestro, ele vem escalonadamente dentro do título 2 do Código Penal, logo abaixo do artigo 158, que nós já trabalhamos, que é o delito de quê? Extorsão. Então, o doutor e a doutora podem interpretar que não foi por acaso, não. Tá? É claro que, pela gravidade demasiadamente acentuada, o legislador preferiu, ao invés de inserir um parágrafo para o tratamento da extorsão mediante sequestro no artigo 158, o que o legislador preferiu? O legislador preferiu, meu doutor, o legislador preferiu, minha doutora, colocar ele em um dispositivo específico lá no artigo 159. Mas veja que esse artigo 159 ele veio logo o quê? Abaixo do 158, trazendo para nós a concepção e reiterando a frase inicial que eu comecei a aula, de que o artigo 159 é a extorsão mediante sequestro. É uma forma especial de execução da o quê? Extorsão. Quer ver, meu doutor? Você quer ver, minha doutora? Vamos lá. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço. Qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Presta muita atenção na aula de hoje, porque nós precisamos entender, e isso é uma divergência desgraçada. Nós precisamos entender se essa vantagem pleiteada no delito de extorsão mediante sequestro, se essa vantagem ela deve ser necessariamente econômica ou não. É uma das maiores divergências envolvendo o tipo penal. Então, fiz várias perguntas agora, que eu falei que vou responder. É uma forma de garantir a audiência, né? Assim, é uma forma de deixar vocês agarrados na nossa aula. Tá? Então, eu vou trazer a resposta dos questionamentos em relação à objetividade jurídica, mas eu faço aqui um outro questionamento. Qual é esse questionamento? O outro questionamento é que lá na extorsão mediante sequestro, quando se diz qualquer vantagem, eu estou necessariamente falando de uma vantagem econômica, de um proveito econômico, ou pode ser vantagem de outra natureza que não a econômica? Que pode ser uma vantagem de outra natureza que não a monetariamente aferível. Existe divergência?
Sim, claro. Né? Em direito, quase tudo depende, né? Assim, então, nós temos pensadores, nós temos estudiosos que trazem divergências aí relacionadas a esse questionamento, e nós vamos aprender, nós vamos entender qual essas divergências ou quais essas divergências, tá? Vamos lá, então, de novo, para o estudo do tipo. Sequestrar pessoa com o fim, vamos lá, perdão, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Nós temos aí uma reclusão de 8 a 15 anos no caput. Veja que no caput o delito já é demasiadamente grave. Obviamente, a pena supere muito o liame de 2 anos, não tem como a gente falar em julgamento pelos juizados especiais. A pena mínima supera o limite de 1 ano. Então, nós já vimos que, apesar do delito não ser de competência dos juizados especiais, porventura, caso a pena mínima não supere 1 ano, existe a possibilidade de incidência da suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Temos, por exemplo, aí a importunação sexual, lá no 215-A, salvo melhor juízo, que não é da competência dos juizados especiais, mas que admite a suspensão condicional do processo. Então, aqui nesse caso, nós não temos essa propriedade, nós não temos essa faculdade. E vamos lá. A respeito do nosso parágrafo 1º, se o sequestro durar mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou o quê? Quadrilha. Nós temos aí a primeira modalidade qualificada. É qualificada por quê, doutor? É qualificada porque ele traz um patamar mínimo e máximo diferente da do caput. 12 a 20 anos. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Segunda modalidade qualificada, que tratar-se-á de uma norma penal em branco. Por quê? Pena, vamos lá. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal grave. Você sabe quem que vai te dizer o que é lesão corporal? E aí, especialmente, o que é lesão corporal grave? O artigo 129 do Código Penal. Então, nós temos aqui uma norma penal em branco, que a literalidade do parágrafo 2º deve ser complementada lá pelo artigo 129 do Código Penal, tá bem? Então, nós temos aí uma reclusão de 16 a 24 anos. Olha o tamanho do preceito secundário do tipo. Parágrafo 3º, mais uma modalidade, o quê? Mais uma modalidade, o quê, doutor? Mais uma modalidade qualificada. Parágrafo 3º, se resulta morte. No caso do parágrafo 3º, nós temos uma reclusão de 24 a 30 anos. Agora, muita atenção no que eu vou falar a respeito do parágrafo 4º. Muito antes da Lei 12.850, o parágrafo 4º, que tem redação, vocês estão vendo aí na tela, pela Lei 9.269 de 1996, ele traz para nós a ideia de uma colaboração premiada com o benefício já expresso em lei. O parágrafo 4º traz para nós uma ideia de colaboração premiada com o benefício cabível já expresso em lei. Você sabe por que eu estou te dizendo isso? Para a gente entender um pouco de colaboração premiada, presta aqui atenção. Colaboração premiada, esqueça aquele termo delação premiada. O termo correto é colaboração premiada. Delação é um termo não utilizado por operadores do direito, é um termo comumente associado pela mídia, tá? É um termo, digamos assim, não técnico. Não técnico por quê? Porque colaboração ele traz um aspecto de maior dignidade ao ato, ao passo que delação assevera aquela questão do dedo duro. Nós temos uma grande discussão de constitucionalidade a respeito da colaboração premiada envolvendo a Lei 12.850. Por quê? Essa discussão diz respeito, é legítimo ao Estado, sob promessa ou sob possibilidade
de chegar a um criminoso um pouco maior, um criminoso que está um patamar maior do que aquele criminoso inicial. É legítimo ao Estado fazer, entre aspas, uma amizade com o criminoso, obter dele informações que vão levar à eventual captura ou processamento dessa outra pessoa que está acima dentro dessa organização criminosa. É legítimo ao Estado fazer isso? Ou isso seria o reconhecimento da incompetência estatal que legitimaria, que tornaria legítimo a impunidade desse agente colaborador, percebe? O Estado, ele reconhece, entre aspas, a sua incompetência na persecução penal, e a incompetência do Estado leva a um benefício a um agente infrator, porque nós temos na Constituição Federal expresso o princípio da individualização da pena. E aí o princípio da individualização da pena, seja ela no seu critério, como nós vimos, administrativo, judicial ou executivo, nos remete à ideia de que o tratamento diferenciado pela obtenção dessa informação acarretaria lesão a essa premissa constitucional de imparcialidade, qual seja individualização da pena, qual seja dever de motivação. É algo que a gente continua trabalhando no nosso próximo bloco. Até daqui a pouquinho.